dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de calor, falando especificamente de trocas de calor. A gente já viu aí como calcular o calor recebido ou perdido por um material quando a sua temperatura aumenta. A gente já viu que calor é uma forma de energia e, como consequência disso, nós vimos também que essa energia ela não pode surgir do nada e não pode simplesmente desaparecer. A energia ela é uma quantidade física, é uma grandeza física que deve ser sempre que é conservada. Esse é um dos princípios fundamentais de tudo que a gente estuda, né? E em tudo que a gente estuda, na verdade, a respeito de física. É um dos princípios que norteiam, que fundamentam, é um dos pilares da física, como a gente conhece. E sendo o calor uma forma de energia, ela também tem que ser conservada do mesmo jeito. Por isso aqui nesse tópico do livro, Trocas de Calor, ele vai falar a respeito de como é que a gente vai tratar quando eu tiver mais de um objeto, né? Quando eu estiver falando, na verdade, da troca de calor especificamente. Então, troca de calor com calorímetro, troca de calor entre dois objetos, tá? Então, a quantidade de calor ela sempre é conservada. É isso que essas duas equações estão dizendo aqui. O calor perdido por B, que é o menos QB, tem que ser igual ao calor absorvido pelo objeto A. Se eu tiver apenas o objeto A e o objeto B trocando calor, tá? Consequentemente, o QA mais o QB tem que dar zero, ou seja, o valor que foi perdido pelo B mais o calor ganho pelo A, somados tem que dar zero. Se eles são simétricos, quando a gente soma, isso aqui tem que dar zero, tá? Então, a equação fundamental que a gente vai utilizar é justamente essa aqui. QA mais QB igual a zero. E se eu tiver três objetos, como é que vai ficar essa equação? Mesma equação, a diferença é que eu vou inserir aqui um QC, um QD, e assim sucessivamente à medida que eu tiver mais objetos dentro do meu sistema. De novo, isso aqui vale para um sistema isolado, tá? Observação. Não vale para qualquer sistema. Se eu tiver troca de calor com o ambiente, isso tem que ser levado em consideração. A gente está tratando aqui um sistema isolado, tá? Aqui tem um enunciado, né? Dois ou mais corpos trocam calor de si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. Tá, isso tem que ser observado. O equilíbrio térmico, aqui a gente está falando depois que é atingido o equilíbrio térmico, tá? Então, o calor perdido por um objeto tem que ser o calor absorvido pelos outros, né? Aqui o QA representa os outros objetos. E utilizando esse princípio, a gente vai responder as questões que eu deixei como atividade para vocês. Primeiro a P56, depois a P57. Na P56 a gente tem, colocam-se 500 gramas de ferro, aí dá o calor específico do ferro, a 42 graus Celsius em um recipiente de capacidade térmica desprezível. Ou seja, se é desprezível, a gente não precisa levar em consideração, tá? Mantendo 500 gramas de água, aí dá o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, a 20 graus Celsius. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico. Eu tenho inicialmente 500 gramas de ferro, que vão entrar em contato com 500 gramas de água. O ferro está a 42 graus Celsius e a água a 20 graus Celsius. Ora, se eu coloco um objeto em contato com outro
e o primeiro, que no nosso caso é o ferro, está com a temperatura mais alta, vai haver a troca de calor, como a gente já conversou em outras situações. Então, a gente vai aqui fazer agora, montar aquela equação, que é A mais QB. Quem vai ser o A para a gente? Vai ser justamente o ferro, e o B vai ser a água. Agora a gente vai lá para a nossa lousa. Como a gente estava falando, a nossa questão, eu tenho dois materiais, né? Eu tenho o ferro e tenho a água. Então, seguindo a nossa equação, a gente tem um A, o material A, QA, mais QB, tem que ser igual a zero. Ou seja, o calor perdido pelo metal, que é quem está com a temperatura mais alta, então é ele que vai perder calor, é sempre essa a regra. Quem está com a temperatura mais alta perde calor para quem está com a temperatura mais baixa, então o nosso A vai perder calor, e o nosso QB tem que ser igual a zero. Então, consequentemente, consequentemente, a gente tem isso aí. MACA, delta teta A, mais MBCB, delta teta B, tem que ser igual a zero. Aqui a presença desse parêntese é desnecessária. Então, QA é tudo isso aqui, né? E QB é tudo isso aqui. O que ele quer na questão, que a temperatura final, que vai ser a temperatura final de equilíbrio, ela é a mesma para os dois materiais. Então, o que a gente vai ter? Esse Δθ esconde T final menos T inicial. Aqui é a mesma coisa, T final menos T inicial. A temperatura inicial dos dois é diferente, mas a temperatura final vai ser a mesma, porque a gente vai fazer análise até que os dois atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico, tá? Então, agora a gente vai pegar lá as informações para entender, para poder substituir tudo aqui e podermos responder a questão. A gente tem a massa do metal, ó, lembra que o ferro é o nosso A, então é 500 gramas de ferro. Vamos lá. 500 gramas vezes o calor específico do A, que é o nosso metal, é 0,1. 0,1. Delta teta A então o nosso delta teta A vai ser temperatura final, que eu vou chamar de T, menos a temperatura inicial que a gente tem lá do metal, que é 42 graus Celsius. °C. Mais a nossa massa de água, que também é 500. O calor específico da água é 1.
E o delta θ B, que vai ser a temperatura final, de novo, que é comum aos dois materiais, T, menos a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius. Muito bem. Agora a gente vai fazer aqui as multiplicações, né? O 500 vezes 0,1, quando eu multiplicar vai ficar 50, né? A vírgula aqui vai passar uma vez para a esquerda. Então a gente vai ficar aqui com 50 vezes o nosso T menos 42 mais aqui a gente vai fazer a operação de multiplicação, né? 500 vezes 1, aí multiplica 500 vezes T, 500 vezes 1 vai dar 500, né? Depois 500 vezes o nosso 20. A gente vai logo escrever essa expressão como ela vai ficar. Então o que nós vamos ter? 500 vezes o T menos o nosso 500 vezes 20. Fazendo também a mesma operação de distribuição aqui, ó, que é 50 vezes T, 50 vezes o nosso 42. A gente vai ter 50 vezes T menos 50 vezes o 42 mais 500T menos 1000, 10.000. Essa é a expressão que nós precisamos resolver. A variável é o T, que é a temperatura final. É claro, esqueci a igualdade aqui no final, igual a zero, igual a zero, igual a zero. Tá? Então o que nós vamos fazer? Tomar todos os termos que não tem a nossa variável, no nosso caso é o nosso menos 10.000 e o nosso menos 550 vezes 42, e esses dois termos vão passar para o outro membro, tá? Com sinal trocado. E a gente vai operar os nossos valores que tem a variável que a gente precisa determinar, que é a temperatura final de equilíbrio. A gente vai colocar no outro vídeo a continuação dessa questão, porque eu tô com uma certa dificuldade em colocar vídeos maiores no YouTube, tá, pessoal? Então, no próximo essa questão vai estar dividida em 2 vídeos, tá? Muito obrigado pela atenção até agora e até já.